Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o perigo da espiritualidade, porque assim como qualquer outra coisa na vida, tudo pode ser usado da maneira errada, da maneira equivocada, da maneira distorcida, né? Acredito que a maioria de vocês concordam que, por exemplo, a religião cristã ela se distorceu muito, né, dos conteúdos originais. Hoje em dia a gente olha a igreja e às vezes se assusta com as coisas que tem lá, né? O excesso de egoísmo e materialidade, separação e julgamento. Então, por exemplo, tudo que existe nesse mundo pode ser pego e distorcido e transformado em algo maléfico, né? Assim como a língua. A língua, existem diversas línguas, diversos idiomas, e todos nós podemos usar a língua para comunicar a verdade, aquilo que é intuitivo, aquilo que vem do nosso coração, aquilo que vem da nossa alma, ou nós podemos usar a linguagem para causar o mal, para iludir as pessoas, para mentir. Então, tudo nesse mundo pode ser distorcido e transformado em algo muito em algo maléfico. Por exemplo, a nossa inteligência, a inteligência do ser humano. Nós concordamos, né, que é maravilhoso que o ser humano adquire inteligência, só que ao mesmo tempo essa mesma inteligência criou a bomba atômica. Então tem que ter muita consciência na nossa inteligência, assim como tem que ter muita consciência na nossa espiritualidade. Então, o propósito desse vídeo é falar sobre os perigos que existem na espiritualidade, porque facilmente o nosso ego pode cooperar com a vida espiritual. O que significa cooperar? Né? Antigamente a gente ia para balada, a gente fumava, se drogava, a gente julgava os outros, sei lá, a gente tinha a nossa antiga vida, né? E daí no momento que a gente começa, digamos, a despertar e se interessar por esse mundo espiritual, quando eu digo mundo espiritual, é a vida, mas aqui nós vamos usar o termo mundo espiritual. A gente começa a se interessar pelo mundo espiritual e o nosso ego, a nossa identidade, ela percebe que aquela velha pessoa que a gente era, ela não vai mais conseguir voltar para ela, né? O nosso ego não vai conseguir fazer com que a gente volte a ser aquela pessoa. Então, conforme nós vamos entrando nesse mundo espiritual, facilmente o nosso ego pode pensar: já que eu não tenho mais aquela identidade, eu preciso de uma nova, porque ficar sem identidades ninguém quer. Pelo menos a maioria dos seres humanos não querem ficar sem identidade. Um segredo para você é que a verdadeira espiritualidade é a ausência de identidade, é a ausência de personalidade, ou a ausência de identificação com a identidade e a personalidade. Mas enfim, então as pessoas fazem justamente o oposto desse segredo que eu falei para vocês. A gente entra no mundo espiritual e começa a adquirir uma nova personalidade, né? Agora que eu entrei nesse mundo espiritual, eu vou me vestir assim, eu vou falar de tal maneira, eu vou olhar de tal maneira. É até engraçado que tem certas pessoas que, elas veem vídeo de professores espirituais ou gurus, e os gurus estão sempre de olhos abertos. Dessas pessoas começam a ficar assim, começam a ficar copiando. Até mesmo a maneira da pessoa se comunicar, ela transforma. Tem até um vídeo, uma sátira
zoando as pessoas que são... se chama Ultra Espiritual o vídeo. Está em inglês o vídeo, é Ultra Spiritual, né? Então, porque é visível que o ego está tomando conta desse mundo espiritual, né? Antigamente, o mundo espiritual, ele era uma coisa que era reservada apenas para os discípulos, apenas para as pessoas que realmente sentiam aquilo. Porém, hoje em dia, a espiritualidade tem sido usada como um escapismo, como um comodismo, para a gente se sentir mais confortável, para a gente fugir das nossas obrigações, né? Por exemplo, um exemplo disso seria as pessoas que começam a aprender sobre a não-dualidade, a não-dualidade do Advaita. Daí, a pessoa aprende que ela não é ninguém, e que nada que ela faz importa. E daí ela vai lá e maltrata alguém da família, fala: mas não existe ninguém aqui, eu não fiz nada, não existe ninguém ali. Então, facilmente os ensinamentos espirituais podem ser distorcidos e transformados em algo muito maléfico. Isso era falado e conversado e ensinado desde a época da Bíblia, e talvez antes disso, né? Na Bíblia é falado que falsos profetas virão, e hoje em dia a gente pode ver inúmeros falsos profetas vendendo a espiritualidade, né? Vendendo salvação. E não só nas igrejas, mas até mesmo nesse mundo espiritual, né? Eu não vou comentar o nome de ninguém aqui, mas se você quer ver um exemplo de um verdadeiro guru, você vai lá e olha o Ramana Maharshi, que foi um santo, mas um homem simples lá da Índia. Daí você compara com os gurus de hoje em dia, os gurus que, né, usam gelzinho, tem investimentos, né? E não que a gente não possa ter isso, mas tem que ter muito equilíbrio, né, para não distorcer a espiritualidade. Então, voltando atrás, a gente tem que ter muito cuidado, porque facilmente o nosso ego vai cooperar com aquilo que a gente estiver aprendendo, né? Como eu falei em outro vídeo, para você perceber, mas não tem perigo não, a espiritualidade tem sim. Tem pessoas que ficam até os 50, 60 anos e não conseguem se livrar do sofrimento, não conseguem se livrar da identidade delas, não conseguem ultrapassar aquela camada inconsciente que domina ela. E essas pessoas falam: nossa, eu estou nesse mundo espiritual faz 50 anos, eu aprendi tudo, eu fui para a Índia, eu pratiquei todas as técnicas, visitei todos os gurus, fui em todos os satsangs e nada funcionou. Porque o ego delas cooperou tanto a ponto de elas nem mais conseguirem perceber que elas estão vivendo a espiritualidade através da identidade delas. E como eu disse antes, a essência da espiritualidade, se você for ler todos os ensinamentos, se você for ver o exemplo, né, das pessoas que viveram a espiritualidade, sei lá, por exemplo, Jesus ou Lao Tse, eram pessoas simples que se entregaram, que não se botavam no altar, que andavam com as pessoas simples, que não precisavam estar em meio a grupos. Eram pessoas entregues, eram pessoas que não ficavam mais dizendo eu sou isso ou assado. Porque a essência de toda religião é o vazio. O vazio significa uma ausência de identificação com o excesso de conteúdo interior, mental. Vazio significa ausência
de identificação com o irreal. Nós estamos identificados com tantas coisas irreais que a realidade, que o que é real não é percebido. E aí que entra o perigo da espiritualidade. Você pode começar a aprender tantas coisas que a essência da espiritualidade vai passar despercebida. Você pode aprender tudo o que você quiser, mas a espiritualidade não é uma questão de aprender, é uma questão de ser. E para você ser, você não precisa de absolutamente nenhum conteúdo. Conteúdo espiritual é opcional. Você não é obrigado a aprender coiseiras, assim como você vai na escola e você aprende inúmeras matérias que às vezes você nunca vai usar na sua vida e vai apenas te atrapalhar, né? Você vai ficar estudando aquilo que é desnecessário. Na vida espiritual você vai ver que existem inúmeras bilhões de coisas para aprender, bilhões. Nesse mundo espiritual existem tantas coisas para você aprender e praticar como tem na nossa vida material egocêntrica, né? Você vai ligar a TV e vai ter inúmeros canais. Você pode ficar ali a noite toda perdendo a sua vida, passando de canal para canal e não vai chegar a lugar nenhum. E da mesma maneira, nós podemos ficar presos em práticas espirituais que nos prometem a salvação, que nos prometem chegar na iluminação, e a gente acaba não chegando a lugar nenhum, apenas se frustra, né? Um exemplo disso seria astrologia. Astrologia, eu vejo pessoas que se identificam tanto com o signo delas que elas encarnam o personagem do signo delas. Né? Eu vejo pessoas dizendo: nossa, eu sou brabo porque o meu signo está assim, essa lua está, a lua e os planetas estão assim, então eu me sinto assim. Mas é estranho porque eu nunca precisei de astrologia e a minha vida nunca foi afetada por isso, né? A paz e o amor que eu sinto na minha vida, que eu sinto no meu ser, nunca diminuiu por não estar imerso na astrologia. Assim como Jesus, Buda, Lao Tse, todos os grandes santos. Não que a gente não possa ter conexão com os astros, com os planetas, com certeza, maravilha. A questão é, como eu disse antes, tudo pode ser distorcido. Você pode pegar a astrologia e transformar ela em um comércio. Você pode pegar o yoga, transformar em um comércio. Você pode pegar a meditação, transformar em um comércio. Você pode pegar qualquer coisa que existe, transformar em comércio, porque é aí que entra o ego. Ele também pode participar da vida espiritual e com certeza vai participar. É muito comum o nosso ego entrar e cooperar na nossa vida espiritual. Eles nunca passam práticas para se perder, mas reconhece a verdade que há em você. Você não precisa de nem mais um segundo, você não está a nem 1 centímetro de distância da sua essência. Não há necessidade. É apenas o seu ego que adora distrações. É aí que entra, por isso que eu falei antes que o nosso ego coopera com o mundo espiritual, porque o nosso ego ama distrações. Nesse mundo espiritual existem inúmeras distrações. Então, se você quiser, você vai encontrar inúmeras coisas para fazer e não vai olhar para dentro, não vai ficar em silêncio, não vai ficar quieto, não vai meditar. Você vai estar ali cantando mantras e, repetindo bilhões de ohms, mas você não vai olhar para dentro. Porque não é o ego que está aí vivendo a vida espiritual. Aliás,
Porque é o ego que está aí vivendo a vida espiritual, ele não quer olhar para dentro. Porque no momento que você perceber, você olhar para dentro, você vai perceber que esse ego é irreal. E a identidade egóica vai deixar de existir. Por isso que dificilmente a gente quer olhar para dentro. Porque no momento que a gente olha para dentro, tudo aquilo que é irreal é percebido. É como um fantasma. No momento que a gente olha, a gente percebe que ele não existe. E o ego é assim. Ele está aqui agindo como um fantasma. Enquanto a gente não olhar para ele, ele vai estar aqui reinando, né? Dançando, sofrendo. Enfim, a vida vai estar um caos. Mas no momento que você olha para dentro, o ego não tem oportunidade. Ele vai ser reconhecido como irreal, porque o ego é apenas um pensamento. O ego é apenas uma identidade mental que foi criada através do pensamento eu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, esse é quem eu sou, esse é meu signo, eu preciso ser assim. Quantas coisas a gente cria em cima da nossa essência? Você pode olhar para dentro agora e reflita sobre isso. Quantas coisas você fala, eu sou assim, eu sou assado, eu sou depressivo, eu sou espiritual, eu sou iluminado, eu sou desperto, eu não sou suficiente, eu ainda não despertei, eu preciso praticar, fazer práticas espirituais, eu não sei meditar. Tudo isso são camadas que você vai criando de ilusões que não são verdadeiras. São verdadeiras não somente, você pode criar aí um inferno se você quiser. É isso que a maioria dos seres humanos fazem. Mas aqui a gente recebe um convite de não criar um inferno, de perceber que o inferno que a gente criou é ilusório. E a gente não precisa de 1000 vidas para acabar com esse inferno. A gente pode fazer isso agora, reconhecendo que ele é irreal e ao mesmo tempo reconhecendo o que é real na gente. Porque a pergunta é, de onde que surge os pensamentos? De onde que surge o ego? De onde que surge esse inferno que a gente cria? Tem que surgir de algum lugar. Então a gente percebe que quando a gente observa o nosso ego, nossos pensamentos, eles surgem de algum lugar, que é a nossa essência. A nossa mente, quando ela para de ficar falando, ela retorna para ela mesma. Então, ao invés de a gente ficar... Sempre que você estiver perdido, né, no eu sou isso, eu sou aquilo, questione: quem sou eu? Esse era o ensinamento mais bonito e direto do Ramana Maharshi, que é: quem sou eu? Daí você vai dizer: ah, mas eu sou isso. Não, você não é isso. Quem sou eu quando eu estou em silêncio? Quem sou eu quando eu não estou julgando? Quem sou eu quando eu estou simplesmente sendo? Você vai chegar na conclusão que você simplesmente é. Por isso que na Bíblia tem Deus falou: eu sou o que sou. Ele não disse eu sou Deus, ele disse eu sou o que sou. Jesus disse eu sou. E depois, né, se a gente amadurece ainda mais, você nem ao menos precisa pensar em eu sou. Você simplesmente vive isso, você é. Você não precisa ficar perdido pensando eu sou. Você pode já reconhecer aquilo que é. Mas então sempre que você estiver perdido, pergunte: quem sou eu? Veja
Qual a resposta? Veja se existe algum ego aí. Tenta encontrar ele. Tenta encontrar essa pessoa que sofre. Tenta encontrar essa pessoa espiritual aí dentro. Tenta encontrar o seu sofrimento sem usar os seus pensamentos, sem usar o futuro e o passado. Você consegue encontrar o sofrimento sem usar os seus pensamentos? Sim, você pode sentir uma dor física, ela está aqui, mas o sofrimento é um pensamento. Então, bom, esse daí já é outro assunto, né? Que é a prática, não é uma prática, mas o Ramana chamava de Atma Vichara, que é praticamente a única coisa que ele se importava em ensinar para as pessoas, que é a autoinvestigação. Quem sou eu? Se você questiona, você vai adquirir uma resposta, mas essa resposta não é intelectual, não é mental e não vem por palavras. Você é a resposta. Por isso que está escrito na Bíblia: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. A resposta é quando você aquieta e permite. A resposta vem. A realidade, você é a resposta. Então não fique procurando por respostas, porque se você ficar procurando por respostas, você vai se perder. Esse mundo espiritual pode fazer a gente ir muito longe, fazer uma maratona, ficar correndo atrás do próprio rabo. É um lobo disfarçado de ovelha. Então você não precisa se perder nisso. Você é que está sendo convidado a se esvaziar, a fazer o caminho direto, a reconhecer a sua essência aqui e agora, através do momento presente, através do silêncio. E reflita se você não está, criando identidade com essa vida espiritual, se você não está se definindo, nossa, eu preciso meditar mais, eu preciso ser uma pessoa mais espiritual, ou eu sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa iluminada, eu sou isso, sou aquilo, eu sou assado. Tudo isso não tem nada a ver com espiritualidade. Definir a si mesmo como uma pessoa espiritual não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com espiritualidade. Fazer práticas espirituais não tem nada a ver com espiritualidade. A espiritualidade é reconhecer o espírito em você. Então, que a gente possa ficar mais em silêncio e perceber que a gente não precisa de curso nenhum para ficar em silêncio, a gente não precisa de prática nenhuma, a gente não precisa de tempo, não custa nada. Tá aqui, é de graça. Ficar em silêncio. No silêncio, as coisas acontecem, as coisas são reconhecidas. A gente percebe que há algo muito maior do que a gente possa imaginar. Só que não procure por coisas grandes, procure pelo simples. Reconheça o simples. Não fique perdido procurando, apenas reconheça. Está aí, dentro de você. Quando você reconhece dentro de você, você percebe também que está em tudo. Está nessa flor, está na cortina, na lâmpada, está em tudo. Mas a gente tem que reconhecer em nós antes. Então, aqui é um convite para você não perder o tempo com o desnecessário. Vá direto para a fonte. Então, muita gratidão por estar aqui comigo. Se você tem amigos e amigas que estão nessa vida espiritual, compartilhe para eles esse vídeo. E como sempre, até a próxima. Muita paz e muita gratidão.